Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à segunda live do Instituto Simbora Gente. Eu me chamo Simone, sou assistente social do Instituto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a oficina das emoções, uma mensagem sobre o sentir. E neste momento, de tudo que nós estamos vivendo, a gente achou muito importante trazer essa temática, né? Já que falar sobre as emoções é muito necessário, pois elas impactam diretamente na nossa saúde física, mental, tomada de decisão, processos cognitivos e muitos aspectos da nossa vida. Então a gente vai trazer uma profissional super competente sobre esse assunto para entrar e para conversar com a gente, tá bem? Deixa eu colocar o nosso tema aqui. Deixa eu chamar. Olá, Fabi. Olá, todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Matheus. Olá, Oi, tudo Lu. Tudo bom? Seja bem-vinda à nossa live. Como você está? obrigada. Eu tô bem, tudo certo. Tô me ouvindo bem, né? Porque eu vou fazer sem fone, tá? Vou tentar fazer sem Você fone. está me ouvindo bem também? Tá, sim. Tava a musiquinha no começo. É, uma musiquinha para a gente se animar, para falar das emoções. Ô, Lu, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Sim, sim. Bom, é muito legal estar aqui, né? Estou muito feliz de ter sido convidada, né, para participar das lives agora que o Instituto está fazendo, que eu acho muito importante, né, a gente contar tudo que a gente faz no Instituto, a história do Instituto. Ô, minha mãe tá aqui, oi lá, tudo bem? Acho que é o meu pai, no caso, né? Tá todo mundo. Ah lá, seus pais estão na área, é isso aí, valeu! Então, eu sou a Luciene Costa, né? Eu sou psicopedagoga, eu me descrevo como despertadora humana, né? Porque eu trabalho muito com as emoções, desaprendizagem, enfim. E também sou mediadora do Instituto, né? Lá eu atuo em uma das rodas, né, de escuta, de cuidado, e a gente chama de oficina das emoções, né, porque a gente cuida bastante desse processo, tanto individual quanto coletivo de cada participante ali, né? Porque eu acho que tem ali as partes individuais, o cuidado de cada um, mas coletivamente é muito mais produtivo, né? É muito mais profundo em alguns casos. Então acaba sendo que todo mundo trabalha junto, né? Ou é trabalhado, ou trabalhamos todos juntos ali. Então isso é muito legal, né? Então a gente cuida, né? Basicamente ali das nossas emoções, né? Basicamente eu digo que é o ponto inicial, né? Não que é o básico, mas é o ponto inicial é cuidar ali das nossas emoções, do que a gente está sentindo, do porquê que a gente está sentindo aquilo, que acho que é a parte principal, né? A gente vai falar aqui de emoções, a gente vai falar de muitas coisas, né? Mas dentro dessas rodas a gente entende que a gente sente muitas coisas, mas por que a gente está sentindo aquilo, né? Da onde vem isso? E aí é legal que coletivamente a gente entende que eu sinto isso e outra pessoa também sente. Então a gente fica mais aliviado que, poxa, não sou só eu que estou sentindo raiva por tal motivo ou triste por outros motivos, né? Então a gente começa a partir daí cuidar de um monte de coisa que acontece, né? Então é um trabalho para mim muito prazeroso, é muito, muito legal, assim, me sinto muito feliz de fazer parte disso. E é interessante, né, cuidar de todas essas partes que a gente fala, né? A gente chama de partes, outros chama de estrutura, né, do ser humano, mas cuidar das emoções e de tudo que vem junto é muito legal, assim, né? Então acho que é isso. Para essa introdução, né? Tá. E quando a gente fala das emoções nesse grupo, né, nessa oficina das emoções, essas emoções elas transbordam, né? E eu queria que você falasse um pouquinho qual é o papel do mediador nesse contexto, nesse grupo, quando tudo isso começa a emergir, né? A emoção de um, do outro, que são, cada um, dependendo do momento, estão vivendo situações e emoções diferenciadas, né? Sim, sim.
É muito interessante o nosso papel, porque a gente, na verdade, trabalha muito com. A gente não tem, como que eu vou dizer assim? A gente trabalha com a surpresa, né? Então a gente não tem ali uma estrutura de trabalho, por mais que a gente planeje, com certeza, a gente pensa nas atividades, chega na hora, a gente trabalha com aquilo que é vivo, né? A gente chama muito de comunicação não violenta, né? O que está vivo aqui e agora, né? Então a gente trabalha muito com essa impermanência, com esse não controle, né, das coisas. Então o mediador, né, a gente trabalha como se fosse um maestro, digamos assim, né? Não sei se chega nesse ponto, mas porque todo mundo ali está mostrando a sua fragilidade. E mostrar a sua fragilidade é mostrar quem você é de verdade, né? A gente não tem uma cultura muito legal, né? Independente de ser homem, ser mulher, de se mostrar ali verdadeiro. E quando a gente se mostra verdadeiro, seja com emoções mais legais, assim, que a gente gosta, ou seja com aquelas emoções que a gente não está tão acostumado, né, a lidar, a gente está mostrando o que a gente é. Então, a gente, como mediador, a gente vai buscando o que cada um tem ali, né, naquele momento, que pode se ajudar e ajudar ao outro. Então, muitas vezes a gente está falando de um tema, mas aí tem uma pessoa ali que demonstra uma necessidade em relação a outro tema. Então, ou a gente faz o link, ou a gente se aprofunda naquele tema, porque se está aparecendo ali, é porque ele é importante, sim, para aquela pessoa e para todo mundo, né? Uhum. Então, o que coletivo é legal, porque um acaba ajudando o outro, né? Uhum. Seja não, então acho que ser mediador, né, e principalmente com essa missão de cuidar das fragilidades e dores, daquilo que ninguém quer ver, é um papel, assim, eu falo de importância no sentido de responsabilidade, né? E da gente estar ali presente. E a gente também mostrar a nossa fragilidade. Então, a gente também contar que, nossa, eu também sinto raiva por isso. Nossa, eu também tô com medo de sair de casa. Nossa, eu tô morrendo de saudade, eu não tô aguentando ficar aqui. Enfim, é Uhum. também gerar, né, aquela empatia ali, verdadeira de acordo com a sua história, né? Então, é isso. Eu fui dar uma olhada nos significados da palavra emoção e tem muitos conceitos, né? Um deles é emoção, deriva do latim emovere. Então, e para fora, movere, passar. E emoção significa mover de dentro para fora, né? Entrar em contato com as nossas necessidades mais internas. Então, eu queria que você falasse, então, o que são essas emoções, Lu? Que é Sim, tudo que tá ali. Tá dando eco na minha voz? não, não. Pode, Então, pode seguir. tá chegando aqui, tem bastante gente chegando. Sejam todos bem-vindos. Bom, as emoções, né? Ela, é como você falou, tem diversas teorias que explicam, né, a etimologia da palavra, né, que é o que significa aquela palavra de onde ela veio, e também tem significados às vezes diferentes dentre as teorias, tanto da psicologia, teorias até espiritualistas. Tem muitas questões que isso desde a antiguidade os filósofos já falavam de uma coisa que tinha dentro de nós, o chamado psique, e por aquelas sensações, enfim, né? Então, as emoções, elas são aquilo que a gente sente literalmente no nosso corpo, né? É muito engraçado que às vezes a gente fala, esquece que o nosso corpo é aqui, que a gente está no nosso corpo. Uhum. Então, a emoção é tudo aquilo, é a nossa, teoricamente, né? A nossa reação a um estímulo que a gente recebe. E então, seja uma coisa que a gente ouviu, uma coisa que a gente viu, leu, uma coisa muitas vezes que a gente comeu, né? A gente vai falar de umas emoções aí que tem a ver muito com essa questão da comida, do paladar, enfim. Tem a ver com como a gente reage a esses estímulos que a gente recebe. Então, a emoção tá aqui, sim, também no nosso coração, né? Toda vez que a gente fala, ai, eu tô emoção, tô sentindo aqui, porque é nessa parte, né? Uhum. O nosso corpo, que é uma das coisas que a gente precisa reaprender, é que o nosso corpo ele fala. Então, as doenças todas têm uma questão emocional. Hoje a gente sabe, graças a Deus, a ciência comprova aquilo que a gente sempre fala, né? De que o nosso corpo ele reage a isso. Então, quando a gente fala, ai, tô emocionado. Mas aí a nossa emoção, ela tá aqui. Mas ela também tem a ver com o que a gente pensa, né? Uhum. Então, as emoções, elas estão espalhadas pelo nosso corpo. É óbvio que a gente sente brotar daqui, mas muitas vezes a gente está com uma dor aqui embaixo na barriga, por exemplo,
que é de medo ou de ansiedade, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Então, a emoção, ela tá no nosso corpo. Então, a emoção, ela tem a ver com as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente também não gosta, as coisas que a gente não sabe. Então, a emoção tem a ver com tudo aquilo que a gente é, né? Ou a gente, às vezes, tenta ser. Então, a emoção vem desse lugar mesmo, né? Então, depende muito dessas teorias, dessas coisas. E ela tem grande importância na vida humana, né, Lu? Inicialmente, ela servia, na época das cavernas, para que os homens pudessem ou fugir ou lutar. Na atualidade, a gente tem desafios e não dá para ficar fugindo nem lutando, né? Então, a gente precisa enfrentá-los, olhar para isso, né? E ver como que a gente vai lidar com tudo isso. Como que a gente reage, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a classificação dessas emoções. E aí eu queria que você falasse, então, um pouco sobre essas emoções primárias e básicas ou emoções secundárias e sociais. Sim. A questão das emoções é interessante, né? Porque, como você falou, nós, seres humanos e os animais, eles têm instintos, que é um instinto de sobrevivência. Então, todos nós temos isso, né? Então, ou a gente corre para atacar ou fugir, né? Quando vem um predador. Então, os animais fazem isso. Nós, seres humanos, também temos. O que diferencia, né? Aí eu brinco, eu acho, né? Às vezes, nós, seres humanos e os animais, são essas emoções, né? Uhum. E tem alguns animais que a gente vem observando que têm certas emoções, mas dentro das limitações deles. Então, aquele cuidado que o macaco tem com seu filhinho é, de certa forma, uma emoção, né? Que tem a ver com amorosidade, com cuidado materno. Os golfinhos, a questão dos elefantes viverem em comunidade, são emoções dentro do mundo animal, né? E para nós, seres humanos, essas emoções, nós nascemos com 5 emoções básicas, né? Que tá ali na nossa estrutura, que não sei se vocês já assistiram, né? Aquele filme Divertidamente, né? Um filme desenho. Ele é incrível. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo. Porque sempre tem uma coisa legal ali para a gente aprender dentro dessas questões das emoções, sentimentos, né? Na nossa questão mental. Então, as 5 emoções básicas é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o nojo, né? E aí você fala, nossa, o nojo é uma emoção. É! É muito. E essa é uma das emoções muito. Todas são, né, importantes, mas o nojo, ele tá muito, assim, importante pra gente cuidar dele, né? Porque o nojo tem a ver com preconceito. O nojo é a emoção que está por trás do preconceito, né? Que é uma coisa que a gente está vivendo de uma forma muito forte ultimamente, muita briga, julgamento, né? E todas essas emoções, elas são importantes. E as emoções, elas não são boas nem ruins, né? É aquilo que eu falei agora no começo, é a forma como a gente reage e expressa essas emoções, né? Uhum. Então, essas são as 5 básicas. As outras emoções secundárias, etc., é mais ou menos o mix dessas emoções. E eu até brinco que, na verdade, ultimamente, né, no meio dessa pandemia, a gente está criando novas emoções. E aí, esses dias, meu colega até perguntou, fala um nome. Eu falei, eu não sei, eu não consegui batizar. Porque a gente está sentindo não só o mix dessas emoções, que a gente explica um pouquinho melhor, mas as novas emoções significam, por exemplo, uma coisa que me traz uma alegria é a mesma coisa que está me trazendo uma tristeza. Então, a gente está sentindo várias emoções pelo mesmo motivo. E não misturado, assim, eu tô feliz hoje, mas eu tô triste, mas eu tô preocupada por motivos aleatórios, né? A gente tá começando agora a desenvolver, eu acho que isso é um desenvolvimento de capacidade humana muito grande, né? Sentir a mesma emoção, porque é um desafio. Porque, por exemplo, né, explicando melhor isso, maternidade. Quando seu filho chega, sei lá, desrespeitando você, você tá sentindo ali uma raiva, ou uma tristeza, uma decepção, enfim, por aquela pessoa. Mas só que você sabe que quando aquela criança ela está expressando ali a indignação dela, é uma coisa muito legal, porque ela está mostrando a identidade, a força. Então você sente uma alegria ali, né? Puxa, que bom, né? Aquela criança está demonstrando isso, mas também uma tristeza pelo desrespeito, pela forma que ele está fazendo. Então é mais ou menos nesse caminho, nessas novas emoções, né? Acho que é isso, né? Basicamente dentro dessa estrutura, emoção primária e secundária, né? Tá.
E essas emoções, Lu, elas acontecem, né? A gente tem gatilhos, e aí a gente tem essas emoções inconscientes, e aí a gente traz para nosso consciente quando a gente sente nesse corpo físico, né? Que foi o que você falou. Né? Então, a gente, a partir do corpo físico, a gente tem essa consciência que a gente está tendo essa emoção. Né? Então, é um gatilho, um comportamento e uma experiência. Então, né, você falando agora do filme Divertidamente, para crianças é muito legal, né? Para todo mundo, mas para as crianças, para que eles possam identificar quais são essas emoções que eles sentem. Os adultos também, né? Porque eu acho que a gente não foi ensinado a falar sobre as nossas emoções. É uma coisa, de certa forma, nova, né? Para pessoas aí de 40, 50 anos, são coisas que a gente, 30, a gente precisa estudar atualmente, mas não é algo que vem de berço, que talvez, dependendo aí da cultura de cada família, talvez até tenha sido, né? Muitos talvez veio de berço, mas outras famílias precisam realmente as pessoas atualmente aprender sobre tudo isso, o que são essas emoções, né? Porque o momento que a gente não consegue identificar, fica muito mais difícil até nas relações sociais, porque a gente acaba cometendo algumas coisas desnecessárias, né, Lu? Sim, sim. Essa questão, né, do mix de emoções, né, que são as emoções secundárias, é também parte disso que você está falando, porque a gente sente emoções o tempo todo, o tempo todo. Então, a não ser que a gente passou uma vida aprendendo a negar as nossas emoções e sentimentos, né? Que é o que você está falando, a gente tem uma cultura mundial até, né? Mas acho que no nosso país também é muito forte de que a gente não pode dizer o que a gente está sentindo, não só publicamente, né? Mas no sentido até para os nossos, sei lá, familiares, as pessoas próximas. A gente tem uma cultura de que não é legal falar. Então, desde pequeno, a gente é ensinado: menino não chora, menino tem que ser forte, menino tem que dar conta de tudo, cuidar de sentimentos, essas coisas são bobagens, isso daí não serve para nada, vamos cuidar daquilo que é importante. Uhum. E aí a gente olha agora a humanidade e a gente vê que E aí, né? é uma coisa, acho que deu errada, talvez. E aí a gente começa a entender isso, né? Então, algumas famílias sim, né, já sempre cuidavam, não talvez das emoções, mas se preocupavam, né, com as crianças, com o que elas estavam aprendendo. Tem outras famílias também que eu acho que é muito interessante, porque assim, a gente precisa entender, né, o que a gente sente, ter essa consciência. Então, nossa, aconteceu uma coisa, eu fui xingada, sei lá. Então, na hora vem a raiva. É óbvio que vem raiva. Ou tristeza. Ou a raiva e a tristeza junto. Não sabemos. E aí a gente, geralmente, né, nosso primeiro impulso é reagir. Então, é xingar, é agredir, é tacar alguma coisa, é ir para cima dessa forma. Ou também a gente tem um impulso, que a gente fala, o nosso instinto de se esconder. Então, a gente não vai querer mais ir para a escola, por exemplo, se eu fui xingada na escola. A gente vai querer se esconder porque a gente não vai querer ser atingido novamente, agredido verbalmente ou não, porque a gente tem um instinto protetor, que é tudo inconsciente. Mas quando a gente entende o porquê e tem a coragem de expressar isso, é muito interessante, né? Então, a gente pensa que há também uma questão importante dentro desse contexto de você, da gente, né, começar a educar a gente mesmo em primeiro lugar, e agora, a partir de agora, começar a educar as crianças, né, a entender o que são as emoções, como que a gente pode cuidar, mas tem uns certos limites. Porque às vezes também, né, a gente às vezes acaba explorando emocionalmente as crianças, no sentido, fala o que você tá sentindo, mas o que que é? E muitas vezes a gente nem sabe o que é, e tá tudo bem não saber. Ou a gente às vezes quer chorar porque tá cansado, ou às vezes quer ficar em silêncio. Então tem um certo limite, cuidado, né, pra gente começar essa educação emocional a partir de nós, né? Porque a gente tá aprendendo, todos nós estamos aprendendo isso, né? Isso é muito legal. E essas emoções, elas são processadas em diferentes regiões do nosso cérebro, né, Lu? E muitas delas se fazem no sistema límbico e expressam-se fisicamente. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, como são essas expressões físicas, porque a partir dessa percepção física a gente consegue identificar essa mente, né?
porque essas emoções elas são muito rápidas. Até partindo desse pressuposto, para a gente poder fugir e lutar rapidamente numa questão de sobrevivência, se a gente entra na nossa razão de ficar pensando muito, não dá tempo de fugir, né? Então, ela é muito rápida. E aí até tem um termo que é o sequestro da amígdala, que é um termo utilizado pelo psicólogo Daniel Goleman, né, autor do livro Inteligência Emocional, que ele explica essas reações emocionais que são incontroláveis, né? Que é quando qualquer pessoa pode cometer qualquer coisa se ela não se atentar a isso. Né? Até por isso tem aquele termo popular, conte até 10. Né? Às vezes a gente fala para as crianças, tá nervoso, conta até 10. Né? Respiração. Porque nesse momento a gente, o córtex cerebral ele volta, ativa de novo, começa a pensar, é ativado e a gente volta a tomar conta dessas emoções, desse corpo, na verdade, do que eu vou fazer, né? Então, muitas mortes, muitas violências, muitos gritos, muito, né? Acho que o ser humano, seus piores momentos, né? Os momentos, as suas piores sombras, talvez aconteçam aqui nesse momento, né? Nesse sequestro da amígdala, que quando o ser humano ele não tem essa percepção dessa emoção, que ela acontece muito rápido e você já age nesse momento, né? E aí quando é para fugir numa questão de sobrevivência, mas sei lá, quando você está no trânsito de São Paulo e fica estressado. Agora, né, nos relacionamentos dentro de casa, né, um dia que você está aí, seu filho está demandando muito as relações conjugais, né, o índice agora que aumentou muito foi a violência doméstica, né, violência contra a mulher, violência contra a pessoa com deficiência, contra o idoso. Muitas violências aumentaram porque as pessoas talvez não estejam atentos a essas emoções e estejam agindo nesse primeiro momento, que é o momento que você tem que respirar, se atentar a isso para não cometer coisas e depois se arrepender, né, Lu? Então fala um pouquinho mais sobre tudo isso pra gente. É interessante porque essa questão das emoções, eu acho que ela está começando, de certa forma, a ganhar uma certa importância, porque isso está atrelado ao autoconhecimento. E as pessoas estão entendendo que quanto mais a gente conhece, mais a gente vai conseguir lidar com o que está acontecendo ao nosso redor e principalmente o que está acontecendo dentro da gente. Então, a inteligência emocional, como você disse, não é só saber controlar as emoções, que tem muita gente que fala isso, né? Inclusive nas lives, no trabalho, as pessoas, como eu controlo? Cara, você não controla suas emoções no sentido de que eu não vou sentir. Porque as pessoas perguntam como eu controlo as emoções, querendo saber como que elas deixam de sentir raiva de qualquer outra coisa. E isso é impossível. Não importa a idade que você tem, não importa o seu trabalho, não importa onde você mora, não importa nada. Somos seres humanos e vamos sentir todas as emoções sempre. Mas a questão é, como que a gente vai lidar com elas e vai saber poder expressá-las e respirar esses 10 segundos aí, né? Que às vezes eu brinco, eu preciso 10 minutos, eu preciso respirar 10 minutos, 10 segundos não é importante. Que é isso, tudo tá muito no inconsciente. O nosso cérebro, ele é uma coisa assim que até hoje ninguém conseguiu decifrá-lo da sua total magnitude, porque ele é muito, muito abundante, assim. É uma coisa que, né, é muito interessante a gente olhar. E aí a nossa memória aqui consciente, no aqui e no agora, né? Vocês, por exemplo, estão ouvindo o que a gente está falando, mas vocês também estão pensando em 3 outras coisas. Vocês estão olhando o quadro aqui atrás, vocês estão olhando, sei lá, meu óculos, o reflexo, estão olhando as mensagens. Tá meio esvoaçante. Exatamente. Então, assim, a nossa mente, ela não para. Porém, existe uma memória que armazena tudo isso, tudo isso, tudo isso. Então, a gente precisa entender que existem coisas lá no nosso inconsciente que a gente não tem noção, né? Tanto que a gente nasce, vai vivenciando tudo, e a gente não lembra coisas que a gente fez, né? É muito difícil, né? Mas existem teorias e práticas que a gente consegue acessar algumas memórias, principalmente as traumáticas, né? Existem coisas dentro da ciência, né? Da psicologia que explica, né, quando a gente esquece alguma coisa, é uma proteção para a gente não ficar sofrendo. Mas aquele sofrimento está lá atrás, né? Ele está lá dentro da gente. Então, quando a gente fala das emoções, é isso. A gente precisa se conhecer. A gente precisa entender que as emoções são extremamente importantes para a gente. Da mesma forma que a gente come, da mesma forma que a gente dorme,
né? A gente precisa estar muito dentro dessa questão do autoconhecimento, né? Então, da mesma forma que você estuda alguma ou teoria ou estuda dentro dos conhecimentos da escola comum, é importante a gente se estudar também, né? A gente precisa entender uma questão de que agora as escolas, o MEC colocou, né, essa questão da inteligência socioemocional, essas questões para serem trabalhadas dentro das escolas, mas ela ainda não faz parte de todas as escolas. É de uma forma muito ali limitada, né? Então a gente precisa entender o quanto a gente precisa se conhecer. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe se a gente é mais explosivo, se a gente é mais passivo, né? Se a gente sente muita raiva guardada, porque a emoção também é importante a gente entender que a gente não tem como, eu senti raiva ali, passou. Se a gente engoliu e fingiu que não viu. Ela tá dentro da gente. Dentro, muito dentro. Falando até nisso, né, Lu? A Fabi está até fazendo uma pergunta aqui: como acontece a mediação de um jovem que se desorganiza dentro do grupo e precisa de apoio? Como é feito esse acolhimento pelo profissional? Poderia compartilhar, pensando nessa desorganização? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu apertei o botão que eu não deveria. A desorganização é o quê? É essa explosão, por exemplo, de raiva no meio do processo? Seria isso, essa desorganização? Eu acho que é isso que eu entendi. E como é feito esse acolhimento, né? Quando um jovem se desorganiza dentro, seja dessa oficina, né, das emoções, talvez aqui, porque as emoções estão todas ali emergindo, então o jovem se desorganizou. Como é feito esse apoio, né? Ele precisa desse apoio profissional, como que é feito esse acolhimento? No primeiro momento, né, a gente para tudo e dá atenção para aquela emoção. Então, depende muito do tipo de emoção. Então, muitas vezes, a gente está, sei lá, fazendo uma atividade e o jovem explode ali uma raiva, né? Então, a gente entende aquela raiva, a gente acolhe dentro do limite, porque quando é uma agressão física, a gente tem que acolher parando, né? Por exemplo. Mas quando é uma agressão ali verbal, ou eu não quero mais isso, e joga uma caneta, etc., a gente para, olha para o jovem e fala: ok, você está desconfortável com isso. O que está acontecendo? Você quer compartilhar com a gente? Então, o primeiro momento é de verdade acolher essa emoção. É validar aquilo que está acontecendo. Quando é um choro, é a mesma coisa, uma tristeza. Muitas vezes a gente está ali fazendo uma dinâmica tal, e aí um jovem começa a chorar. Porque de alguma forma, algum gatilho ali, ou uma memória, ele ativou e ele chora. E aí todo mundo acolhe junto. Seja, gente, espera um pouquinho, vamos fazer silêncio, vamos ouvir. Então, nesse primeiro momento é acolher essa emoção. A gente precisa acolher mesmo e ouvir. E aí a gente vai tentar ouvir, ou ele vai expressar através de palavras, ou ele vai fazer, às vezes, um desenho, porque é mais seguro, ou às vezes ele só vai ficar em silêncio, ele só precisa transbordar aquele choro, né? E aí umas coisas que eu sempre falo: a raiva, ela é uma energia muito boa, muito potente. Então vamos rasgar coisas. Então a gente pega um papel e rasga, né? Porque a agressão não é legal, né? Que é o como que a gente, né, transborda a nossa raiva, como que a gente expressa ela. Então a gente tem que ter esse bom senso. E também, né, além do acolhimento, é explicar para aquele jovem que tá tudo bem ele sentir aquilo, que é normal, aquele desconforto, mas dentro daquele momento, daquele conteúdo, uma agressão verbal ou uma agressão física não é legal, nem lá e nem em lugar nenhum no mundo. Então, a gente sempre traz qual é a necessidade daquele jovem. Então, se ele tentou fazer uma agressão ali, muito física, então vamos rasgar o papel. Né? O papel, ele é aceitável a gente ter o toque físico e expressar a nossa raiva, e assim vai. E é muita conversa e muita escuta mesmo. Porque geralmente a gente nega: não, não pode fazer isso, não. Não, você tá com raiva, não, você não pode gritar. Calma. Sim, não pode gritar. Mas por que você tá gritando? O que está acontecendo? E aí sim vai, né, colocando as limitações, né? É mais ou menos desse caminho. E olhar para essas emoções, né, Lu? Porque as emoções, quando ela aparece, é porque alguma coisa não tá legal, né? Seja uma criança dentro de casa que está chorando, que está fazendo alguma coisa, qualquer ser humano, né? Quando vem essa emoção é porque algo a gente talvez não tenha olhado, né? Ô Lu, e como que tá agora no online, a oficina das emoções? Tem alguma, como dar esse acolhimento online para esse jovem?
Sim, é um desafio enorme isso, né? Porque presencial a gente consegue olhar para cada um e às vezes fisicamente mesmo, às vezes a sua presença física de sentar do lado daquele jovem parece que desarma, né? Aquele medo, aquele bloqueio, e ele se sente confortável em participar, né? E aí é um desafio porque a gente está ali vendo todo mundo acolhendo, né? Da forma que é possível. Então eles entendem, né? É muito legal porque eles respeitam. Então as regras que faziam parte do nosso grupo presencial continuam aqui, online. Então, enquanto um fala, o outro escuta. Não pode celular, comida pode, a gente libera comida, né? Então, se quiser fazer um lanchinho, tá tudo bem. Então, a gente, antes de tudo, temos as nossas regras, né? Então, é muito interessante porque a gente consegue ouvir. E aí, conforme, na verdade, no caso aqui do online, como o grupo eles já se conhecem, né? E eles Uhum. já se conheciam antes também, é um pouco mais fácil de criar esse espaço de confiança. Então, eles estão cada vez mais se abrindo, eles estão ali presentes. É cansativo demais ficar olhando no celular, porque não é só na roda que eles estão olhando, eles têm todas as outras atividades pelo celular, seja conversar com um familiar, seja qualquer outra coisa. E é muito legal porque daí é possível a gente fazer esse acolhimento. É possível depois, de repente, parar tudo. Galera, presta atenção. Tem uma pessoa aqui chorando, ó. Vamos ouvir. Lembra quando a gente acolhia? Lembra quando a gente fazia? Vamos deixar aqui ela chorar primeiro. Vamos dar um espaço para ela. Vamos todo mundo fazer um silêncio inicial, beleza? Então vamos lá. Então é desafiador, lógico, que a gente está longe, né? Porque muitas vezes eu podia estar perto, né? Que quando vários jovens começavam essas manifestações, então eu podia estar perto de um, perto do outro, e tinha sempre alguém que se oferecia para cuidar também. Agora online, a questão mais né, é a fala, porque se eu estou falando, outra pessoa fala ao mesmo tempo, a gente não se entende. Mas é super potente, assim, tá sendo super legal esse acolhimento, né, essa presença. Porque eu acho que o que está por trás disso é esse nosso vínculo, essa confiança que a gente já tem há um tempo, né? Isso é muito lindo, assim, eu acho isso muito legal. E é um desafio profissional também para nós, enquanto profissionais, né, Lu? Porque a gente precisa também criar mais recursos, né? Encher essa caixinha de ferramenta para poder lidar com o que vai vindo, né, dessa galera. Mas o legal é, eu acho que esse apoio que um dá para o outro, né? Como eles se ajudam nesses processos, seja do choro, seja todos os processos que acontecem em grupo, um consegue cuidar do outro, né? Cuidar desse colega, seja ouvindo, seja falando, quando a gente está lá nos grupos presenciais e alguém levanta e vai pegar um copo com água, e esse cuidado um com o outro que é tão bonito, né? Sim. Ô Lu, Esse vamos cuidado, falar um pouquinho agora do. Pode falar. esse cuidado e respeito é a base de qualquer trabalho, na verdade, né? De tudo. Dos efeitos dessas emoções, né? Quando tem uma pessoa que não está alimentada, integridade física ameaçada, um ambiente hostil que gera ansiedade. Então, muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social, né? Crianças que não têm o que comer muitas vezes e vão para a escola. O cérebro, ele se mobiliza para encontrar esses recursos para lidar com essas situações, não havendo disponibilidade cognitiva para outros processos de aprendizagem e novos conhecimentos, né, Lu? E eu fiquei pensando sobre isso, porque é bem isso, assim, né? Uma criança que não tem acesso a uma alimentação, a seus cuidados básicos, né? Ela não consegue, esse cérebro, ele está tão envolvido com essas questões básicas corporais que a pessoa não consegue aprender coisas novas, né? Fica interrompido esse conhecimento, esse aprendizado. Então, como é difícil tudo isso também, né? Vivendo, né, em vários lugares do mundo, assim, né? Mas essas pessoas acabam sofrendo ainda mais nesse processo, né? E aí isso acarreta mais preconceito, mais tantas outras questões, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Lu? Desses Sim, cérebros. eu vou até linkar com outras perguntas que estão aparecendo aqui, bem legais, né? Eu não li todas ainda, tá, galera? Daqui a pouco a gente lê. Antes que eu aperte e saia da live aqui, eu vou parar de mexer. Melhor não. Tem a ver, talvez, né, com uma pergunta que está dizendo aqui, né? Como arrancar, entre aspas, da filha essas emoções se ela não consegue se expressar ou verbalizar, né?
E aí a gente, né, tem a ver com isso, né? Tem pessoas que realmente não têm um mínimo ali de acesso à comida, né? A gente fala saneamento básico, e isso é muito sério, isso é uma necessidade. E as emoções, elas estão ligadas às nossas necessidades, né? Então, Básico. né, total, todas as nossas necessidades, elas estão por trás das nossas emoções. E principalmente de como a gente expressa também essas emoções, né? Então, a gente precisa começar a cuidar daquilo que é importante pra gente. Por isso que eu falei lá no começo do autoconhecimento, né? Então, muitas vezes, a gente acha que se expressar é através da fala, por exemplo, né? Ou da escrita, né? Porque fala e escrita, às vezes tem um link porque você está ali expressando palavras. E não. Então, talvez, né, respondendo essa pergunta também, a gente expressa, e tem um outro comentário com música, etc., a gente espera, na verdade, eu uso muito a arte para expressar as nossas emoções. Se a gente olhar os filmes, novelas, etc., elas trabalham com o emocional. Então elas mexem com as nossas emoções. É por isso que a gente ama tanto uma série. É por isso que o nosso país tem a ver com novelas, porque a novela coloca ali realidades, sejam positivas, sejam não tão legais, mas as pessoas se identificam. Então muitas vezes as pessoas expressam a sua vingança através do personagem, por exemplo, enfim. Então a arte é importante. E aí a arte pode ser qualquer coisa. Pode ser através de um desenho. E desenho não é desenho bonito, não é desenhar uma paisagem cheia de coisas. Desenho é rabisco. Ontem mesmo eu falei, gente, eu também vou fazer exercício com vocês. Aí eu fiz, eles deram risada, porque sim, eu fiz um monte de rabisco ali, ó, porque eu tava expressando toda a minha angústia. E é isso. Através da dança, né? A gente sabe que não tem, muitas vezes, a dificuldade, né, de locomoção de algumas pessoas trazem certas limitações, mas a gente precisa aprender a desmistificar as limitações. Então, cada um dança do seu jeito, da sua forma, daquilo que é possível. Então, a dança é ouvir música, né? A gente até conversou um pouquinho isso, né? Antes, uma música. As músicas, elas existem para todos os tipos de emoções. Então, muitas vezes, se a gente está triste, a gente ouve uma música ali e deixa a gente mais triste, a gente fala, não, pera. Ou às vezes a gente tá tão angustiado, não sabe o que é, ouve uma música mais triste ali e chora, já se sente aliviado. Ou senão a gente já coloca, né, Matheus, Ivete Sangalo? Ivete Sangalo coloca a gente lá em cima, muita emoção e assim vai. Total. Então, é expressar. Então, através de outras coisas também, gravar vídeo, muitas vezes algumas pessoas, né, gravam. E aí o interessante é que as emoções, elas precisam ser fluidas. Então, assim, a gente vai fazer aquilo que é possível. Então, por mais que a pessoa saiba dançar, às vezes ela vai dançar daquele jeito, naquele limite dela, naquele dia, que é o que a emoção dela tá fazendo. Não sei se vocês conhecem o Stephen Hawking, que foi um cara incrível, um cientista. Tem um filme que conta a vida dele, que é a teoria de tudo, e mostra que ele nasceu, ele era um gênio, tal, mas ele foi desenvolver uma doença e chegou no ponto da vida dele que ele não conseguia mais falar. Isso em 1970, eu acho, 80 mais ou menos, ele não falava, ele não andava, nada. Mas aí, através de uma tecnologia lá que criaram, que hoje com certeza está muito mais avançada, ele conseguia se expressar. Então, o computador lia os pensamentos ali e ele ia se expressando. Ou seja, uma pessoa que estava ali, que não tinha como expressar de forma alguma, conseguiu continuar mostrando, e escreveu livros e concluiu teses incríveis, mesmo com essas limitações. Então, a gente só precisa buscar isso, né? A música. Recursos também, né, Lu? E diversos recursos que a gente puder utilizar, né, para diferentes tipos de pessoas, com cada uma com as suas questões individuais, né? Então, para a gente poder ajudar mesmo a se expressarem, né? Ô, Lu, agora a gente vai entrar um pouquinho nas emoções, aprendizados e produtividade. A importância da gente poder criar um clima emocional positivo. Então, esse clima, eu acho que nesse momento, tudo que a gente está vivendo, esse clima positivo dentro de casa, né, onde os casais estão trabalhando em home office, ou as pessoas, né, dependendo do tipo de família, umas com menos ou mais pessoas dentro de casa, as crianças fazendo aulas online. Então, tá tudo misturado e bem intenso, né? Então,
Acho que quanto mais a gente puder criar esse clima emocional positivo, favorecer os vínculos afetivos, aproveitar esse momento para a gente poder estreitar esses laços familiares, esses laços de pais e filhos. E aí tem uma coisa aqui que são os conteúdos relevantes e significativos, né? Com que o ser humano façam que o ser humano aumente a sua disponibilidade, motivação, entusiasmo e fique emocionalmente conectado a tudo isso. E aí eu fiquei pensando sobre os conteúdos pedagógicos, né? Sobre os conteúdos que estão sendo mandados agora para as crianças fazerem. A importância disso ele tem um conteúdo mesmo relevante e que dê essa vontade, né, dessa criança poder sentar, poder estudar, adultos e todas as pessoas, né? Mas eu acho que é uma oportunidade também para a escola poder olhar para isso, né? O que eu estou mandando, como que está sendo isso, para os pais e mães estarem olhando essas expectativas que eles estão criando, né? Como que eu vou olhar esses meses desse meu filho dentro de casa? Eu estou achando que eu estou perdendo o resto da vida por, né, por 2, 3, sei lá quantos meses? Ou será que eu posso colocar esse filho para lavar a louça, para me ajudar a cozinhar, para ajudar nessa dinâmica familiar, nessa dinâmica da casa, molhar a planta, cuidar do cachorro, do peixinho, do papagaio, né? Então, a importância também dessa família poder olhar com leveza para esse processo que a gente está vivendo e talvez colocar essas crianças e adolescentes em outras atividades, né? E talvez, eu acho que dá para conciliar, assim, essa dinâmica familiar com essa leveza, conciliar com os conteúdos da escola, mas eu acho não, talvez, né, uma criança ali com 5, 6 anos que está no processo de alfabetização, né? Esses pais não são professores, são um pai e uma mãe, né? Agora a gente está no momento que muitos pais talvez se sintam terapeutas dos seus filhos por não estarem saindo para fazer, né, um processo com fono, com TO, né, com uma físio. Então, assim, que esses pais sejam responsáveis. Eu acho que é importante a gente se autorresponsabilizar pelos nossos filhos, sim, mas a gente não se culpar, né, Lu? E não colocar essa carga tão pesada que a gente tem que ser tudo e maravilhoso. E também para essas crianças poder viver nesse processo, né? Eu até falei para a professora dos meus filhos, olha, eu acho importante que essas tardes sejam prazerosas para todos, né? Que possa, assim, o aprendizado que ele venha como um reflexo, né, de tudo que está sendo gostoso de ser vivido aí com os colegas, com essa professora. Acho que esse olhar empático desses pais com a professora, com a equipe da escola, o professor com esses pais, né? Porque no momento que todo mundo aí se ajudar, todo esse processo vai ficar muito mais fácil para todo mundo, né, Lu? Sim, com certeza. Eu vejo que eu me coloco tanto no lugar de mediadora, então é parecido com o lado de cá de professores, por exemplo, né? Lógico, dentro dos seus papéis, e também como mãe. E ao mesmo tempo tudo isso junto, misturado e bagunçado, né? Mas eu acho que a primeira coisa, né, é isso, é se livrar não só da culpa, porque a gente carrega uma culpa absurda. E a gente não sabe nem por que a gente carrega essa culpa, né? Não sabe nem de onde vem, né? Lógico que a gente aprendeu a carregar isso por vários motivos, mas a gente tem muito uma questão ali com a perfeição. A gente acha que precisa atingir a perfeição, né? Então, no caso, né? A gente está falando de papéis, então eu preciso ser uma mãe perfeita, mas eu preciso ser uma profissional e assim vai. E aí a gente esquece que a gente está vivendo um momento que é novo para todos os seres humanos do planeta. Nunca a gente viveu uma pandemia. Por mais que tivessem tido algumas questões no passado, séculos atrás, mas essa pandemia nunca existiu. Então eu falo que às vezes a gente precisa respirar, e é real isso, é respirar mesmo, fisicamente falando, né? Quando a gente fala das emoções do nosso corpo, a gente tem que respirar e calma. O que é possível para o momento? Né? Então, internet? Meus filhos vão ter que ter aula aqui pela internet. Então, assim, eu vou ter que usar aqui o celular para dar aula, etc, etc. Então, ok. Porque nós, seres humanos, a gente tem uma resistência à mudança absurda. Porque a gente não quer ter trabalho. A gente quer economizar o máximo de energia possível. E dá trabalho mudar. Dá muito trabalho. Por isso que o autoconhecimento, aqui as emoções, etc., é sempre deixado de lado, em quinto plano. Porque dá Evoluir trabalho. dói, né, Lu? Evoluir dói.
E eu acho que oportunidade que a gente está tendo para evoluir em todos os contextos, né? Então vai doer. Todo mundo saindo da sua zona de conforto, né? Sim, né? Eu até brinco, né? Porque o logo aqui, né? O Evolução Contemporânea, né? É o nome da minha empresa. O logo tem uma borboleta. Eu tenho um Aham. percurso de metamorfose que cuida, né? Esse autodesenvolvimento, olhar ali para sua essência tal, que é o metamorfose. Porém, a gente esquece que a lagarta, ela tá ali fofinha, né? O sapo, etc. Para ele passar por essa metamorfose, ele vai entrar no casulo, ficar ali um pouquinho fechado, e depois vai virar uma linda borboleta. Mas quando ele tá no casulo, ele vira uma coisa gosmenta. É uma coisa ruim, feia, sei lá, até aquelas, né, sensações não tão legais. E a gente esquece que a gente tem que passar por isso para poder melhorar e evoluir. E é isso que está acontecendo ao nosso redor, né? Então eu acho que dentro, né, quando você pergunta dessa questão, eu sempre estive aqui com a minha filha, eu e ela, aqui em casa, tal, na nossa vida, no dia a dia. Mas agora está muito mais intenso, porque é 24 horas a mais de 60 dias. Então é muito intenso, mas só que está sendo um vínculo muito grande a gente está desenvolvendo, muito maior do que eu imaginava, porque eu já achava que tinha um vínculo ali. E quando a gente está olhando os nossos familiares, a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Eu falo que pedir ajuda é uma coisa assim, a gente só é ajudado se a gente pede ajuda. E muitas vezes pedir ajuda é olhar, sei lá, para o nosso companheiro, filhos, familiares e falar: eu preciso de 5 minutos. E a gente sabe que mãe, quando vai ao banheiro, tem 3 pessoas, né? Surge criança dentro do banheiro, você fala: o que está acontecendo, né? E aí contar para as pessoas: olha, para o nosso filho: olha, sabe o que é? A mamãe precisa agora só que tomar um banho rapidinho. Então, assim, é contar que a gente precisa, sei lá, do silêncio, do espaço. E também contar com essa ajuda. Então, às vezes, a gente Uhum. acha que a criança não consegue. Hoje, a Lara, minha filha, ela tem 7 anos, para quem não conhece, ela fez a salada para o almoço. Então, ela cortou, ela temperou, ela tá fazendo um monte de coisa. E aí tem gente que fala: nossa, exploração infantil. Não, eu tô ensinando para ela, que é uma das coisas importantes, que a gente está surtando, a gente perdeu a nossa liberdade. E por mais que a gente achasse que não, a liberdade ela é importante. E a gente está aprendendo também a questão da autonomia. Então, as crianças precisam aprender o que é autonomia. Independente se a gente está numa pandemia ou não, as crianças podem jogar, sei lá, o lixo lá na lixeira do prédio, ou colocar ali no cantinho da rua onde é recolhida na sua casa. As crianças precisam aprender a arrumar a cama. E vai arrumar do jeito delas. Então, eu acho que conversar, o diálogo é uma das coisas mais importantes nesse momento. Falar: gente, eu preciso disso, eu posso apoiar isso. Reorganizar. Às vezes a gente quer viver coisas agora baseado na rotina que a gente tinha há uns meses atrás. E a gente não tá mais saindo cedo para trabalhar ou fazendo outras coisas. Então, olha para o aqui e o agora, que acho que tem a ver muito com essa presença, e falar: bom, beleza, o que a gente tem aqui hoje, quais são os nossos recursos, etc. E começar a reorganizar e desapegar um pouco, né? Porque eu sei que é muito difícil isso, às vezes é desesperador, às vezes a gente só quer sair correndo, não voltar nunca mais. Mas a gente respira, né? A gente conta até 10, até 50, até 2035, volta e vai, né? Acho que conversando, né? E todo mundo podendo ali se ajudar é importante, né? Porque todo mundo faz parte, todo mundo ali está aprendendo junto, né? E nós, pais, educadores, a gente está aprendendo juntos. Estamos Uhum. todos aprendendo a conviver agora, né? Nesse caos. Ô, Lu, tem um monte de coisa aí que se fosse pegar gancho do que você tá falando, mas se não, mas muita coisa legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas emoções e nossa saúde física, sistema imunológico e nervoso. Porque a nossa saúde emocional, ela tem relação direta com a nossa saúde física, né? Afinal, essas emoções são um processo físico. E esse desequilíbrio emocional constante, né, que as pessoas muitas vezes não se atentam, isso gera né, muitos problemas de saúde físico e emocional, né, Lu? Muitas vezes, eu acho que aí a gente olhando para o nosso corpo, para a nossa saúde, muitas doenças, né, quando a gente começa a avaliar da onde estão vindo essas doenças físicas ou emocionais mesmo, olhar muitas vezes para as crianças, eu acho que a criança quando ela começa a adoecer muito,
de novo, não se culpando pelos processos, mas se autorresponsabilizando enquanto pai e mãe, quando a gente começa a olhar para um quadro de uma criança que está tendo problemas respiratórios constantes ou questões constantes, muitas vezes o que isso quer dizer, né, sobre as emoções desses pais, sobre como esses pais estão lidando com essas crianças dentro de casa. Então, quando a gente consegue olhar para isso com essa responsabilidade, talvez a gente consiga mudar muitas coisas, né, Lu? E aí a gente entra agora aqui numa questão do estresse, que eu acho que anteriormente a gente tinha os gatilhos do estresse eram uns, no momento atual são outros, né? E aí a gente pode olhar esse estresse e aí a gente tem uma percepção e olhar para esse estresse como um desafio ou como uma ameaça, né? Mas para que a gente possa olhar para ele como desafio e ameaça, vai depender de diferentes fatores. Por exemplo, quanto mais recurso eu tiver, recurso cognitivo, de informação, de conhecimento, vai facilitar esse processo para mim poder olhar para isso aqui como um desafio. Agora, se eu tenho recursos insuficientes, medos, tantas outras coisas, eu vou olhar para tudo isso aqui como uma ameaça, né? E aí seja tudo isso que está acontecendo no momento, talvez uma família aí com dificuldades financeiras, com tantas questões, ela vai olhar para essa pandemia de um jeito, né? Uma outra família vai olhar para tudo isso de uma outra forma. As pessoas com os seus recursos individuais vão conseguir olhar de formas distintas, né? Então, como você vê toda essa questão, Lu, de estresse, de tudo isso que a gente está vivendo? Sim, eu acho que isso tem um pouquinho a ver com a pergunta que a Fá fez aqui no começo, que eu não vou puxar, porque senão vai que eu desligo, melhor não mexer. Que é como, né, apoiar os familiares que estão lidando com as suas próprias emoções e etc, né? A gente está muito acostumado a viver no automático. Então a gente vai fazendo coisas e nem percebe, né? E aí eu falo de novo, a gente esquece que a gente tem o nosso corpo físico aqui agora. E a gente esquece que as nossas emoções estão conectadas a ele. Então, toda emoção que a gente produz, ela gera substâncias químicas através dos nossos cérebros e outras glândulas, e isso é espalhado pelo nosso corpo. Então, quanto mais estresse, que é quanto mais raiva, mais preocupação a gente sente e alimenta aquela preocupação, mais hormônios, né, e substâncias não tão legais é produzida para o nosso corpo. E isso gera de uma forma que acaba se tornando um veneno para o nosso corpo. Então, óbvio que a gente vai ter uma preocupação. Mas muitas vezes as pessoas perguntam, mas como eu não me preocupo mais? Não tem como não se preocupar. A gente é ser humano. O problema é alimentar essa preocupação e sair do automático. Então, quando a gente está ali preocupado, pera, estou preocupada. Então tá. Por que eu tô preocupada? Porque eu tenho a conta para pagar mês que vem. Ok. Tem alguma coisa que eu posso fazer agora? Não tenho. Como que vai ser? Até porque, quanto mais a gente alimenta esses hormônios que não são legais e se envenena mesmo, é um envenenamento real, que eu já vou chegar lá num caso que a gente tá, né, aprendendo aí, a gente não consegue raciocinar. Mas quando a gente para, respira, entende e vai gerando outros hormônios mais legais, né? Que traz uma tranquilidade, uma paz de uma forma tranquila e natural, a gente consegue pensar melhor em alternativas para lidar com aquilo, né? Então, acho que isso é uma das coisas. Então, a gente também olha essas questões sociais, a gente entende que a gente vai precisar de um tempo para tudo isso mudar, né? Mas só que para isso mudar, a gente precisa começar aqui e agora a desenvolver essas questões e fazer tudo isso, né? É o poder do agora, eu tenho o poder do agora, do Esse silêncio. livro é muito legal, né? E ele fala bem isso, né? Qual é o problema que eu tenho agora? Né? Porque assim, às vezes as pessoas ficam, olha, mas né, eu vou perder o emprego, eu vou passar fome, eu vou tantas coisas, tantos medos, e isso impossibilita para que a pessoa possa criar mecanismos para agir no aqui e agora. E quando a gente pensa, qual é o meu problema real agora? E aí você vê que não tem nada agora, né? E se tiver um problema real agora, então como que eu vou resolver esse problema agora? Como que eu vou resolver isso? No momento que também, tá, se eu tenho, então eu resolvo. Se eu não tenho, eu não fico sofrendo pelo que passou, pelo que pode acontecer, né? E isso é o autoconhecimento, né, Lu? Porque precisa realmente olhar para isso, né? Eu trouxe aqui, Lu, algumas dicas, elementos que podem diminuir o estresse. Competências socioemocionais, apoio de amigos e familiares,
bom estado de saúde em geral, o conhecimento, né, que eu acho que a gente se conhecer, a gente estudar sobre tudo, estudar como ser um pai e uma mãe, estudar como ser um profissional melhor, né, estudar sobre tantas coisas, o conhecimento é fundamental, atividades significativas e prazerosas. Então, nesse momento, o que que eu gosto de fazer, né? E aí aquilo que tá todo mundo falando, ah, nunca fez yoga, começa a fazer, mas de fato, nunca fez, começa a fazer com vídeos do YouTube, alguma coisa que você goste, né? Apoio de líderes e colegas de trabalho. Como é importante nesse momento, né? Ter esse apoio do seu chefe, ter o apoio dos seus colegas para poder trabalhar junto, ver o que está dando certo aí no home de cada um. Vínculos afetivos significativos, sentimento de pertencimento. É muito importante esse sentimento de pertencimento para todos esses membros aí familiares dentro de uma casa, né? A gente está realmente validando, mostrando para esse filho, para essa pessoa que ele realmente é importante, crença ou fé em algo transcendente, né? Então, algumas coisas que neste momento a gente pode fazer para estar diminuindo esse estresse. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, Lu, das expressões e identificação das emoções. Então, dessa educação emocional. E aí, Lu, eu queria te perguntar, será que a gente consegue educar essas emoções mesmo? Como que a gente lida com essas emoções, então? Como que a gente educa tudo isso? Essa educação emocional aí. Ela será, meu Deus, aquela eu Será? sinceramente estou aprendendo até hoje. Sim, é super possível, né? Então, quando você traz aí esses itens, né, do que a gente pode fazer para melhorar, eles são super potentes. Eles estão disponíveis para todos os seres humanos do planeta. Entendeu? E aí muitas pessoas colocam, ah, mas isso não é possível, mas isso não é, mas eu preciso de dinheiro, mas eu preciso. Não, será? Não sei. Então, quando eu falo muito do conhecimento, para mim tá ligado ao autoconhecimento, né? Então, quando você vai estudar o que que é, por exemplo, ser uma mãe, como é que é ser uma mãe, você vai pegar aquele conhecimento e você vai trazer para você, para sua realidade. Como eu posso ser a melhor mãe que eu posso ser? Ponto. E aí cada mãe é de um jeito, não tem como, né, a gente fazer. Então isso é muito legal, porque isso tem a ver, sim, é possível a gente aprender. Mas só que é um aprendizado que é para o resto da vida. Porque até meses atrás a gente estava aprendendo a lidar com as emoções. E a gente entende que as emoções têm a ver com o nosso corpo físico. E lidar com as emoções não é só trabalhar o emocional ali com a terapia, mas a nossa questão mental também, né? Os nossos pensamentos, o quanto a gente produz esses pensamentos não tão legais e etc. Mas também tem a ver com essa conexão com algo maior que vai muito além das religiões, né? A gente não está falando de religião nem nada. É conexão com a natureza. A gente tem uma gratidão e uma confiança que coisas boas vão acontecer, não de tipo aquela positividade, ah, vai dar tudo bem, não tô nem aí. Não, eu estou preocupada, mas se daqui a pouco, daqui 2 meses, eu estou preocupada com o meu salário daqui 2 meses, aquilo só vai acontecer se eu começar aqui agora. Então, essa confiança de fazer as coisas aqui agora, a conexão com a natureza, é isso algo maior, né? Uhum. Então, é possível, sim, a gente aprender. Mas só que, por exemplo, é isso que eu estava falando. A gente até então estava aprendendo de uma forma. Agora, a gente está aprendendo a lidar de outra forma. Com essas novas emoções aí que eu falei que a gente, né, no começo que a gente está aprendendo. Mas a gente precisa estar aberto a isso. A gente Uhum. precisa ter um interesse. A gente precisa aprender realmente a buscar e entender que, a princípio, a gente até acha que vai dar trabalho, mas os resultados vão ser tão positivos que a gente vai ver que meio que vira um vício mesmo, o autoconhecimento, a busca por coisas melhores, e cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Então, quando a gente fala, né, você fala, por exemplo, do yoga, às vezes tem coisas que viram modismo, mas o yoga não é só aquele exercício, o yoga tem toda uma filosofia por trás, e a expressão física daquela filosofia é o yoga. Então, E você olhar já para isso, né? experimentou? Então, você já experimentou? Eu, por exemplo, tem coisas, exercícios Se for físicos uma para mim. pergunta, já. Entendeu? Né? Já experimentou? Porque, na verdade, eu penso assim, eu tenho questões, assim, eu não consigo fazer exercício, eu acho muito chato a academia, mas eu já experimentei todos os exercícios da academia para eu falar realmente de que, nossa, não dá, não dá, não dá. Mas só que yoga dá, caminhar para mim dá, dançar para mim dá. Então, o que que eu quero dizer? Você já experimentou aquilo? Não, não experimentei? Vai buscar, vai ver. Nossa, aí você vai começar a ver que legal que é, independente do que seja. E aí o Uhum. autoconhecimento
também. Muitas vezes vai doer, mas que legal, né? Porque tem pessoas Ô, que às vezes Du, querem deixa eu te fazer. falar. Vai terminar em 24. A gente termina e volta só para finalizar ou a gente encerra? Pode ser? Vocês que sabem. Tem mais algumas coisas? Aí acho que então a gente termina e volta rapidinho só para finalizar, tá? É, só para a gente fechar a nossa linha de raciocínio para não voltar em outro momento. 4, 3, 2, 1.